Poucas pessoas sabem o que aconteceu com o iceberg depois que o navio o atingiu. Isso nos leva de volta à questão de por que ninguém avistou a montanha de gelo flutuante antes que fosse tarde demais. Vamos rastrear os eventos daquele dia fatídico. Por volta das 18 horas, o capitão Smith finalmente decide mudar o curso do Titanic. Ele recebeu avisos sobre a presença de icebergs durante todo o dia. O navio começa a seguir para o sul, mas a velocidade continua a mesma. Às 21 horas e 40 minutos, outro navio informa o Titanic sobre um vasto campo de gelo repleto de icebergs. Infelizmente, essa mensagem nunca chega à ponte de comando do navio. Por volta das 23 horas, outro navio a vapor faz uma chamada de rádio para o Titanic, dizendo que o navio deles precisou parar por estar rodeado de gelo. Esta mensagem também é ignorada. Enquanto isso, a maioria dos passageiros do transatlântico de luxo já se retirou para seus quartos. Às 23 horas e 35 minutos, os vigias no cesto da gávea do Titanic notam o iceberg. Eles tocam o sino 3 vezes, o que significa que tem algo à frente. Então eles chamam a ponte de comando. Os motores são revertidos e as portas dos compartimentos, supostamente à prova d'água, são fechadas. Apenas 5 minutos depois, o enorme lado este-bordo do transatlântico colide com o iceberg. A sala de cartas começa a encher de água. Em breve outros relatos chegarão. Eles não parecem encorajadores. Pelo menos 5 outros compartimentos estão inundados. Torna-se claro que o Titanic tem apenas algumas horas antes de afundar. A noite estava excepcionalmente calma, sem luar, sem vento e sem ondas. E como as ondas não estavam quebrando contra o iceberg, foi difícil perceber o gigante. Mas também existe a teoria de que o que afundou o Titanic foi um iceberg negro. Se você tivesse que desenhar um iceberg, aposto que seria um pedaço de gelo alto e branco coberto de neve. Mas aqueles que visitaram a Antártica sabem que os icebergs existem em milhões de tonalidades diferentes. Eles podem ser multicoloridos, padronizados ou listrados como doces. Os icebergs também podem ser escuros. Existem 2 maneiras de formar um fragmento de gelo com uma cor incomum. Primeiro, o gelo pode ser extremamente puro, sem bolhas de ar ou rachaduras de qualquer espécie. Nesse caso, não há nada para espalhar a luz. O iceberg vai absorver tudo e parecer preto. Ou um vulcão em erupção pode cobrir uma geleira com cinzas vulcânicas. Então o gelo que se quebra desta geleira também será de cor escura. Os especialistas não sabem a verdadeira razão pela qual o iceberg do Titanic parecia tão escuro, ou se esse era realmente o caso. Mas um dos vigias que estava no cesto da gávea testemunhou que o gelo era preto, enquanto o outro diz que era cinza ou cinza escuro. Não há nada de empolgante ou misterioso nos chamados icebergs negros. Eles são icebergs que rolam depois que sua parte superior derrete, o que muda a distribuição de peso. Se sua parte inferior for lisa o suficiente para absorver a luz, eles parecem escuros. Além disso, eles geralmente não ficam expostos ao ar por tempo suficiente para que a geada branca se acumule. Mas digamos que essa teoria esteja errada e o iceberg não fosse realmente preto. E ainda assim, a única razão pela qual você vê as coisas é porque a luz é refletida delas. Quanto menos luz houver, menor será a probabilidade de você notar algo. A superfície do oceano sempre refletirá a luz da lua e das estrelas, mas um iceberg de formato irregular, quase vertical, terá menor probabilidade de fazê-lo. É por isso que parecerá quase preto contra a superfície da água brilhante. À noite, os icebergs podem ser bastante difíceis de detectar sem a ajuda de um radar. De qualquer forma, o nosso iceberg não foi notado a tempo. O Titanic colidiu com ele e afundou. Fim da história? Aparentemente não. Em 15 de abril, o transatlântico alemão SS Prinz Adalbert estava navegando pelo Atlântico Norte. Ele estava viajando alguns quilômetros de distância do lugar onde o Titanic havia afundado várias horas antes. O comissário-chefe do navio alemão, que ainda não sabia do desastre, viu um iceberg. O que chamou sua atenção foi uma faixa bastante grande de tinta vermelha passando ao longo da base do iceberg. Surpreso, o homem tirou uma foto de sua descoberta. Ele achava que a tinta significava que um navio havia atingido o iceberg nas últimas 12 horas. A próxima pessoa que viu o infame pedaço de gelo e tirou sua foto foi o capitão do navio usado para instalar cabos de telecomunicações em alto mar. O navio foi enviado para ajudar na área onde o Titanic havia afundado. Mais tarde, o capitão afirmou que o iceberg que vira era o único naquela área. Além disso, a tinta era vermelha, portanto não foi difícil conectar os pontos.